Então a carta aos Hebreus transmite a nós que Jesus é o cumprimento de toda a promessa que o precede, que Jesus é superior a tudo aquilo que veio antes dele, que em Jesus temos uma melhor esperança, uma melhor aliança, um melhor santuário e uma melhor herança. Hebreus nos apresenta Jesus como o mediador supremo e único e superior, o sumo sacerdote sem pecado, que não há mais necessidades de sacrifícios repetidos, porque Jesus é o único e perfeito sacrifício. O sacrifício de Jesus proporcionou a todos os que creem nele o acesso ao Pai. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. O Will, se quiser dar uma baixadinha, fica à vontade. Eu não sou de pedir, enfim, retorno, essas coisas, mas eu percebo que está um pouco alto aqui e eu tenho a voz alta. Então, se quiser, pentecostal que não faz barulho, né? Amém? Fique de pé comigo por bondade, meu irmão, para que nós possamos fazer leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre a carta aos Hebreus, ou a epístola, que é a mesma coisa. Epístola quer dizer carta. E nós vamos trabalhar todo este livro por um período de tempo. E Hebreus trata a respeito da supremacia de Cristo, superioridade de Cristo, o poder de Cristo, enfim. E hoje nós vamos fazer apenas um panorama deste livro, para na outra semana entrar então no capítulo 1. Quantos acharam, digo amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sente por bondade, meus irmãos. A carta aos Hebreus é um tratado teológico e cristológico a respeito da pessoa de Cristo. Em relação ao autor desta carta, nós não temos uma identificação clara e somente suposições de quem foi o autor ou escritor da carta aos Hebreus. Inclusive, alguns dão a sugestão que foi o próprio apóstolo Paulo quem escreveu esta carta. Porém, muitos eruditos conservadores, pais da igreja, ao longo da história, descartaram a autoria paulina, uma vez que o estilo esmerado e alexandrino do autor, grego do autor, seu embasamento na Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, sua maneira de introduzir as citações do Antigo Testamento, seu método de argumentar e ensinar, a estrutura, a argumentação e a omissão da sua identificação pessoal, são características muito diferentes de Paulo. Além disso, enquanto Paulo, ele apela à sua revelação recebida diretamente de Jesus, como está escrito em Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, esse escritor demonstra ser alguém que fazia parte da segunda geração de cristãos, a qual o evangelho foi testemunhado ou confirmado por testemunhas oculares do ministério de Jesus. Hebreus capítulo 2, verso de número 3, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, preste atenção, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então,
Subentende-se que o autor da epístola aos Hebreus fazia parte daqueles cristãos que foram conquistados por Jesus na segunda geração. Uma das coisas que nós precisamos observar, que deve ser observado, é pelo fato de ele mencionar o sistema de culto levítico. E esse culto levítico dá-nos a entender que o escrito de Hebreus foi antes da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Porque na compreensão daquilo que está sendo escrito, o sistema levítico ainda era utilizado no templo. O sistema de sacrifícios, o sistema de cultos levíticos ainda era utilizado no templo. E a carta aos Hebreus é o encorajamento a perseverar na fé, a não voltar aos rudimentos do sistema levítico do Antigo Testamento, pois em Cristo, o que apontava para ele na antiga aliança foi cumprido, sendo que ele, o Cristo, inaugura a nova aliança, cumprindo assim aquilo que era sombra das coisas futuras, como Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 17. Tudo aquilo apontava para Cristo e foi cumprido em Cristo. Hebreus também promove, e isso aqui é interessante, uma comparação entre o que Cristo é, o que Cristo fez e também oferece, em detrimento ao judaísmo, aquilo que fazia e oferecia. E nessa abordagem do autor aos Hebreus, naquilo que o autor aos Hebreus está falando, abordando, argumentando, ele argumenta por razões que Cristo é superior à glória do judaísmo. E quando nós meditamos na carta aos Hebreus, quando lemos a carta aos Hebreus, na obra do sacerdócio levítico, e o escritor demonstra um conhecimento profundo da Torá, e principalmente do livro de Levíticos, e é necessário, é essencialmente necessário, entender Levíticos junto com Hebreus, que ele cita muitas coisas do Antigo Testamento para dizer que Jesus é superior àquilo que existiu no Antigo Testamento. E o pecado de Israel sempre interrompeu a comunhão do povo escolhido com Deus. Então Deus foi necessário fazer um sistema de culto, um sistema de sacrifício, para que o povo pudesse ter comunhão com Ele. E este sistema simbolizava um arrependimento interior, quando oferecido sacrifício pelo pecado e o alcance do perdão divino. No entanto, as necessidades dos sacrifícios nunca terminou, porque o povo e os sacerdotes continuavam no pecado, ou continuavam a pecar. A necessidade então de toda a humanidade consistia num sacerdote, como também num sacrifício perfeito, que o de uma vez e para sempre acabaria de fato com o pecado. E a providão de Deus desse sacerdócio e sacrifício perfeito em Cristo é a mensagem central da carta aos Hebreus. Logo a partir do capítulo de número 1, os 4 primeiros versos do capítulo de número 1, o autor, ou o escritor, ele começa a descrever ou a declarar a grandiosidade de Cristo como Filho de Deus e aquele que trouxe a salvação. Repare lá, quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem está com a Bíblia aberta em Hebreus, diga amém. Capítulo 1, verso de número 1. Havendo Deus
antigamente. Antigamente, aqui ele está se referindo ao Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, que eram os porta-vozes de Deus no período do Antigo Testamento. A nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou um mais excelente nome do que eles. Então o texto em si, de Hebreus, já começa a declarar a grandiosidade e a superioridade desse Cristo em relação aos próprios profetas, em relação aos anjos, no versículo de número 4. E a carta aos Hebreus, ela pode ser dividida em 3 partes principais. A primeira parte, primeiro, Jesus, o poderoso Filho de Deus, é declarado a plena revelação de Deus à humanidade, maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés e maior do que Josué. Repare bem que nós temos 2 figuras importantíssimas no início da história do povo judeu, ou dos hebreus, depois que saíram do Egito. Moisés, o grande legislador, o grande profeta, o grande líder, e depois Josué, sucessor de Moisés. A segunda parte principal apresenta Jesus como o sumo sacerdote perfeito, cujas qualificações, caráter e ministério são perfeitos e eternos. Jesus, inclusive, é superior ao sumo sacerdote Melquisedeque, que era antes do povo hebreu surgir, antes do povo hebreu aparecer. E a última parte, que pega os capítulos 10, do verso 19 até o capítulo 13, ao verso 17, vai admoestar enfaticamente os crentes a perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento e também na santidade. O autor desta carta, ele demonstra ser enfático em dizer uma verdade: Jesus é o Filho de Deus. Assim como João começa afirmando que Jesus é o Verbo, e o Verbo manifesto, o Verbo que criou todas as coisas, o Verbo que é a palavra, o Verbo que formou todas as coisas e habitou entre os homens. Hebreus também destaca, o autor aos Hebreus declara que Jesus é o Filho de Deus. E o interesse do autor é transmitir a certos cristãos que estão sendo influenciados em conceitos religiosos legalistas daquela época, como também conceitos pagãos, a qual muitos tentavam influenciar a igreja com certas heresias, e muitos apóstolos combatendo estas heresias, inclusive a própria carta aos Hebreus combate, e que também esses cristãos estavam tendo o crescimento espiritual prejudicado. Então Hebreus caracteriza estes crentes que Jesus é o Filho de Deus e superior a tudo. Esse autor, ele está escrevendo tecnicamente a irmãos judeus, a crentes judeus. A carta aos Hebreus, embora é uma carta universal, embora é uma carta extraordinária, que abrange também a nossa vida, mas o desejo dele, quando está escrevendo, é endereçar a crentes judeus que se converteram ao Evangelho e fazer com que estes cristãos perseverem na fé. Estes crentes judeus perseverem em Cristo e na fé em Cristo e não volte aos rudimentos da lei ou do sistema levítico. E uma das coisas que nós vamos observar
é as características desta carta, que são riquíssimas e por demais valorosas. Pelo menos 8 características nós temos que vai abranger a epístola, a carta aos Hebreus. Primeiro, grande número de citações do Antigo Testamento. Diversas passagens são citadas pelo autor aos Hebreus, indicando que ele tinha um conhecimento profundo. Segundo, a palavra-chave da carta aos Hebreus é a palavra melhor, que vai aparecer por basicamente 13 vezes na epístola. Jesus é melhor que Moisés, é melhor que Melquisedeque, é melhor que os anjos, é melhor que os profetas. Então, a ideia da palavra melhor vai aparecer algumas vezes na carta aos Hebreus. A epístola também vai apresentar cerca de 20 nomes para mais, de títulos que são atribuídos a Jesus. Também contém advertências contra a apostasia espiritual. E um dos textos de mais difícil interpretação, nós encontramos em Hebreus capítulo 6, verso 4 ao verso 9, se não me falha a memória, sobre aqueles que decaíram da fé e que não podem mais voltar. Ainda outro ponto que Hebreus destaca, a humanidade de Jesus. Jesus foi 100% homem quando esteve nesta terra para cumprir o seu papel de ir à cruz. Próximo, a superioridade da dispensação cristã sobre a antiga ou a velha dispensação. E por último, a grande importância que é dada à fé. Tanto é que Hebreus capítulo 11 é o texto do Novo Testamento que mais vai destacar a respeito da palavra fé, da ideia ou da concretização da fé. Então nós percebemos o quão rico e extraordinário é este livro para a nossa alma, para a nossa fé, para a nossa estrutura espiritual. O que os irmãos tinham naquela época, principalmente nos 100 primeiros anos da igreja, era o Antigo Testamento. Eles não tinham ainda a formação do cânon, dos 66 livros. A formação do cânon se deu em meados de 150 a quase 300 depois de Cristo, quando foi formado pelos pais da igreja e então fechado o cânon. Então a informação que esses irmãos tinham, ou os textos que esses irmãos tinham na mão, ou a Bíblia que esses irmãos tinham na mão, era o Antigo Testamento, eram as páginas do Antigo Testamento. Mas tudo aquilo que eles liam nas páginas do Antigo Testamento se apontava para Jesus. E tudo aquilo que eles tinham na Nova Aliança, eles aprenderam da doutrina dos apóstolos, das doutrinas que foram proclamadas a eles e através de cartas que eram espalhadas às igrejas. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, os evangelhos, os escritos de Lucas, do Evangelho de Lucas, do livro de Atos, era transmitido e repassado aos irmãos. E depois de ter terminado o tempo, foi juntado tudo e feito então o cânon e fechado. E nada mais entra. Aquilo que está escrito, escrito está. Não se muda a palavra. Não se muda aquilo que está escrito. Não se muda a verdade. Não se tem outro evangelho, não se tem mais um livro para ser acrescentado aos 66 livros que nós temos à disposição. O que nós temos são 66 livros que é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. O que contém a palavra de Deus são livros feitos pelos homens. A Bíblia é a verdade de Deus e a palavra de Deus ao coração do homem. Então Hebreus é rico para destacar a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, para destacar as características de Cristo para nós. E os leitores de Hebreus, eles estavam correndo um sério risco de abandonar a fé em Jesus. E nós temos alguns textos desse risco que o autor aos Hebreus declara. Capítulo 2, verso 3, capítulo 3, verso 12 ao 14, capítulo 10, verso 35 e 39. Eles estavam sendo perseguidos, e alguns
sendo tentados a voltar à antiga aliança familiar. E a carta aos Hebreus é um lembrete a esses irmãos de que a fé em Cristo é muito melhor que os anjos, é muito melhor que os profetas, é muito melhor que os sacerdotes, é muito melhor que os sacrifícios, é muito melhor que a lei da antiga aliança, é muito melhor que a irmã Mariazinha que profetiza, que só falta canonizar algumas pessoas na fé. É muito melhor que o irmão Joãozinho profeta, que só falta ser bajulado por ser... Vamos lá procurar os oráculos de Deus no irmão Joãozinho. Cristo é superior a tudo e a todos. Existem pessoas que preferem mais acreditar em palavra de homem do que palavra de Deus. Prefere acreditar no fulano de tal que prega, prefere acreditar no fulano de tal que profetiza, prefere acreditar no fulano de tal que nem conhece, do que na palavra de Deus. A palavra de Deus não é suficiente para alguns, tem que ter algo a mais. Isso é um perigo de apostasia, de heresia, de distanciamento da fé, de distanciamento da verdade. Quando eu preciso que algo a mais para a minha vida seja completo do que a palavra de Deus, eu já estou me apostatando da fé. Eu não preciso de mais nada para ser acrescentado. Embora os dons estão aí, e são divinos, e devem ser usados com decência e ordem, conforme a vontade de Deus, mas nada muda para mim o que é suficiente. A cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo e a palavra de Cristo é suficiente para a minha alma. Quantas pessoas que procuram algo a mais, não vai achar. Quantas pessoas que procuram a palavra a mais, não vai encontrar. Porque o caminho está errado. Nós já temos aquilo que precisamos, é só abrir. É só meditar. Nós já temos a suficiência de Cristo em nós, é só abrir. Existem pessoas que dizem: Deus não fala comigo. Abre a Bíblia para ver se Ele não vai falar contigo. Abre a palavra de Deus e começa a meditar nela, para ver se Ele não vai falar contigo. O problema é que o algo a mais está atrapalhando. Cuidado. Você não precisa de algo a mais, você só precisa do Evangelho. Você só precisa da palavra de Deus. Você só precisa da cruz de Cristo. Para vencer as decepções, as ilusões da vida, as dificuldades da vida, Cristo. Para vencer os traumas, os medos, as depressões, as angústias profundas, Cristo. Para ser curado, transformado, para receber renovo, Cristo. Para receber milagre, para receber vitória, Cristo. Ele é suficiente para nós e maior a tudo e a todos, e que leva os cristãos a Deus e os purifica. O único que pode fazer com que você chegue a Deus, em uma comunhão com Deus, é o próprio Cristo. Eu não consigo fazer isso por você. Como tem pessoas enganadas com pastores, eu posso orar por você, posso declarar uma palavra de Deus ao seu coração, mas jamais vou ser o mediador da tua comunhão com Deus. O único que pode fazer com que você tenha comunhão com Deus é o próprio Cristo, que é o mediador. Não tem Maria, não tem Tomé, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem santo algum, não tem padroeiro algum
que seja um mediador entre Deus e os homens. Só tem um Cristo, homem. Só tem um. E um dos temas fundamentais, isso aqui é extraordinário, porque um dos temas fundamentais tratado na carta aos Hebreus é que todo cristão tem acesso direto a Deus sob a nova aliança. E, portanto, podem aproximar-se do trono de Deus confiadamente. Algo que era restrito na antiga aliança ao sumo sacerdote, agora por meio do sumo sacerdote perfeito e do seu sacrifício perfeito, nós temos acesso com confiança. Eu posso entrar. Eu posso passar além do véu. E hoje nem tem mais véu, mas só para vocês entenderem. Eu tenho acesso direto, porque o Filho me deu esse acesso. Eu não preciso de ninguém, embora eu precise me relacionar com pessoas, embora eu precise viver no aspecto de liderança, porque isso é bom e organizacional, mas eu não preciso de ninguém para me fazer entrar. Jesus já me deu o direito da entrada por meio da salvação. Eu posso entrar, eu posso tocar, eu posso sentir, eu posso ver pelos olhos da fé, eu posso clamar e Ele atender, e Ele ouvir. Eu não preciso mais de um sumo sacerdote que apresente um sacrifício primeiro, por ele, pelo povo, para depois entrar. Eu mesmo posso entrar. Através de Romanos 12, 1 e 2, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu posso entrar. Eu tenho uma oportunidade através de Jesus de entrar e me aproximar do trono de Deus com confiança. Isso é extraordinário. Os do Antigo Testamento não tiveram esse privilégio. Quantos homens extraordinários do Antigo Testamento que não tiveram o privilégio que eu e você temos, do acesso direto ao Pai, do acesso direto ao trono, do acesso direto a Deus. Mas também, o autor aos Hebreus vai trazer algumas exortações, que são feitas em formas de advertência, mais precisamente 6 advertências. Primeiro, advertência contra desviar-se das verdades ouvidas. Segundo, advertência contra não crer na voz de Deus. Terceiro, advertência contra decair dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Quarto, advertência contra desprezar o pleno conhecimento da verdade. Quinto, advertência contra desvalorizar a graça de Deus. E por último, advertência contra afastar-se daquele que fala. Então, algumas advertências, exortações são dadas. Não é porque você foi alcançado pela graça que é de graça. A graça tem um peso. Não é porque você foi alcançado pela graça que nós temos o direito de viver de qualquer jeito, como aqui foi mencionado. A graça nos dá a fortaleza e o apoio para não pecar, e não vice-versa. A graça não nos dá liberdade para a libertinagem. A graça nos dá liberdade para servir a Cristo, e não o contrário disso. Tem muitas pessoas desvalorizando a graça. Tem muitas pessoas ridicularizando a graça para viver conforme os seus moldes pessoais, para viver conforme os seus achismos.
A gente não pode viver o que a gente acha ou o que a gente pensa. A gente vive por aquilo que é moldado na palavra de Deus. Moldado pela Escritura. E a Escritura, tanto é que Hebreus e outros textos do Novo Testamento também fala, a Escritura nos ensina a andar, a caminhar, a Escritura nos ensina a administrar, a Escritura nos ensina a se moldar conforme Cristo, a Escritura nos ensina a se vestir. Vestir. Hoje é uma vergonha. Dá vergonha de entrar em algumas igrejas. Porque tem pessoas que estão atentando ao pudor. Tentando outras pessoas no culto. Crente, ele sabe se vestir. Crente, ele sabe se portar. Crente não é nenhum legalista. Não é nenhum santarrão. Mas ele sabe se portar conforme Jesus quer. Eu às vezes me pego vendo alguns irmãos que dão mau testemunho nas suas redes sociais. Que se colocar no lado dele alguém que serve a Cristo e alguém que não serve é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Não estão entendendo o que é a graça. Não estão entendendo o que é compromisso com Cristo. Não estão entendendo o que é viver conforme Cristo. Então, o autor aos Hebreus também traz advertências a nós. Cristo é superior, mas nós também temos os nossos compromissos assumidos com Ele. Nós também, como filho dEle, temos direito, mas também temos nossos deveres com Ele. De ser fiel, de ser santo, de ser irrepreensível. Então o Evangelho, eu quero que isso seja enfatizado, inclusive para os irmãos que estão me ouvindo em casa, que o Evangelho não é para quem quer. O Evangelho é para quem deseja crer em Cristo e ter a sua vida radicalmente mudada e ser a imagem dEle. Eu estava conversando com um rapaz e eu disse, querido, nem todos que estão na igreja são crentes. Nem todos que frequentam o templo são verdadeiramente de Jesus. Paulo tratou sobre esses assuntos na carta aos Coríntios, inclusive falou que os irmãos de Coríntios eram imaturos e infantis. Inclusive expulsou alguns demônios em Coríntios, da igreja. Agora, aquele que quer viver com Cristo, aquele que quer viver para Cristo, ele vai moldar a sua vida conforme a palavra de Deus. Ele vai dar testemunho de fé. Ele vai fazer o máximo para não escandalizar o Evangelho. Embora tenha algumas pessoas que são fraquíssimas espiritualmente, qualquer coisa o escandaliza. É menino, é inconstante, é imaturo, qualquer coisa escandaliza ele. Mas tem coisas que passam do seu limite. Tem coisas que passam do seu estado natural e causam escândalo. Traz problemas para o irmão, traz problemas para a igreja, traz problemas para a congregação. E uma das coisas essenciais que nós precisamos entender nessa epístola de Hebreus é que existiam 3 grupos de judeus. 3. O primeiro grupo, cristãos. O segundo grupo, incrédulos que estavam convencidos intelectualmente do Evangelho. Isso aqui é um perigo, porque tem muito que é assim.
E o terceiro grupo, incrédulos que foram atraídos pelo Evangelho, pela pessoa de Cristo, mas que não haviam chegado a uma convicção definitiva acerca de Cristo. Dentro do primeiro grupo, a quem o autor dirige o conteúdo desta carta aos judeus cristãos, que sofriam rejeição e perseguição por parte dos seus compatriotas judeus. E esse grupo era formado inicialmente por cristãos que ainda eram imaturos e que precisavam crescer, mas que estavam sendo tentados a agarrar-se às tradições e rituais simbólicos. O segundo grupo, o grupo a qual o autor de Hebreus se dirige, é os judeus incrédulos, que eram convencidos ou estavam convencidos a respeito das verdades básicas do Evangelho, mas que não haviam depositado a sua fé no Senhor como seu Salvador. Era só o intelecto convencido, não o coração, não a alma, não o corpo, não tinha um compromisso espiritual. E tem muitos que estão assim. É só o intelecto, só o corpo, mas não há um compromisso espiritual com Cristo, nem com a igreja dele. E o terceiro grupo, a qual ele dirige as palavras aos hebreus, trata-se de judeus incrédulos que não estavam convencidos da verdade do Evangelho, mas que o Evangelho já tinha sido exposto a estas pessoas. Então eles estão cientes da verdade. Quando chegar aquele dia eles disserem, ninguém nunca me falou, eles estão cientes da verdade, porque em algum momento a verdade foi exposta a eles. E Hebreus trata isso no capítulo 9 do seu livro. Então a carta aos Hebreus transmite a nós que Jesus é o cumprimento de toda a promessa que o precede, que Jesus é superior a tudo aquilo que veio antes dele, que em Jesus temos uma melhor esperança, uma melhor aliança, um melhor santuário e uma melhor herança. Hebreus nos apresenta Jesus como o mediador supremo e único e superior, o sumo sacerdote sem pecados, que não há mais necessidades de sacrifícios repetidos, porque Jesus é o único e perfeito sacrifício. O sacrifício de Jesus proporcionou a todos os que creem nele o acesso ao Pai. E daí Hebreus, capítulo 13, verso 8, um texto que todos nós conhecemos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, Cristo é o mesmo do passado. O Senhor revelado nas Escrituras e prometidos no Antigo Testamento. Hoje, Ele continua vivo, atuando, salvando e sustentando a sua igreja. Eternamente, Ele nunca mudará. Sua natureza, poder e promessa permanece para sempre. Jesus é maior e melhor do que todas as coisas. Fique de pé por bondade. Jesus é essencial, vital, suficiente, superior. Não tem ninguém maior do que Ele. Ele é maior do que todos. Não há outro Salvador além dele. E também não existiria outro na história que pudesse entregar a sua vida por nós. Somente Ele. Alguém perfeito que desceu, assumiu a forma humana, foi à morte de cruz, que carregou sobre si no seu corpo os nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, e o único que ressuscitou e ainda está vivo e vai permanecer para todo sempre. Esse é o Cristo que nós servimos.
Esse é o Cristo que nós nos rendemos. Esse é o Cristo que nós adoramos. Esse é o Cristo que nós reconhecemos como o único e suficiente Salvador. Esse é o Cristo da minha alma e da tua alma. Esse é o Cristo que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O que mais nós precisamos é dele. Não tem nada que substitua a presença dele. Não tem nada que supere a presença dele. Pode colocar qualquer coisa. Pode colocar qualquer tipo de alegria humana. Pode colocar qualquer prazer que esta terra pode nos gerar. Nada supera a presença dele em nós. O que mais nós precisamos é dele. É da graça dele. É da mão dele. É do sangue dele. Porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não está atrelado a um passado. Está no presente. Ainda tem poder para purificar, para repreender. O nome dele é sobre todo nome, e no nome dele os demônios saem, tremem e temem. Se existe um nome que o diabo treme e teme, é o nome de Jesus. Não existe essa de fulano de tal. Meu Deus, fulano de tal chegou. Não. O que chegou foi a presença de Jesus no fulano de tal. Porque se só for o fulano de tal, o demônio arrebenta com ele todo. Nós temos que parar de endeusar homens, hein? Tal pessoa chegava no ambiente e, meu Deus, o demônio já saía. Não. O demônio não saía por causa da pessoa que estava chegando. O demônio saía por causa de Cristo que estava na pessoa, que tinha autoridade de Cristo, poder de Cristo, graça de Cristo, intimidade e comunhão com Cristo. E isso aí, o demônio não aguenta. Não suporta um crente cheio da presença de Jesus. Satanás não respeita o teu nome, tua credencial. Satanás não respeita seus títulos. Agora Satanás treme quando um crente imbuído do poder de Deus, da autoridade de Deus e da presença de Jesus no seu coração, aí ele treme. O que nós precisamos é de Jesus. Eu dependo dele. Tem mais alguém aqui que também depende de Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui que precisa dele também? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deixa eu orar por você nessa noite. Semana que vem nós vamos para o capítulo de número 1. Mas fique com as informações iniciais deste livro tão importante. E leia ele em casa. Leia ele em casa. Medita nesse livro de Hebreus. Tão rico, tão vivo, tão extraordinário. Para você entender que é só Cristo e nada mais. Só Cristo e nada mais. Pai, eu oro. Eu te agradeço, Pai, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, como aqui nós lemos inicialmente, para embasar a respeito do livro de Hebreus.
E o que esse livro trata da tua superioridade, supremacia, de que o Senhor é superior a tudo e a todos, que Tu és o único mediador, Senhor, sobre nossas vidas, que Tu és necessário para a nossa alma, necessário para o nosso coração, e que nós dependemos radicalmente de Ti, e que nós dependemos radicalmente da Tua graça para nos sustentar e nos fortalecer na fé, e nos ajudar a perseverar na fé, e que nesta caminhada de fé nós possamos seguir os Teus passos, andar como Tu andou, que nós possamos, Senhor meu Pai, ser testemunhas vivas, e como testemunhas vivas demonstrar o caráter de Cristo em nossa vida, e viver uma vida que Te agrade, e servi-lo, Senhor meu Pai, de toda a alma, de todo o coração, com fé, com fé, com fé, com ousadia, entrando ao trono da graça e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós e já concedeu a nossa alma e a nossa vida. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.